Pega a sua Bíblia, por favor, livro do Êxodo, capítulo 25. Êxodo 25, 23. Quem encontrou, diga: eu vou morar no céu. Está escrito assim: faça também uma mesa. Uma? Me ajuda. Uma? De madeira de acácia. Terá o comprimento de 88 centímetros. Quantos centímetros? E a largura de 44 e a altura de 66. Faça um revestimento de ouro puro e ponha um remate de ouro ao redor. Faça também uma borda ao redor da largura do quadro, de 4 dedos, e ponha um remete de ouro ao redor da borda. Faça também 4 argolas de ouro e fixe-a nos 4 cantos que estão os 4 pés da mesa. As argolas devem estar perto da borda, como lugares para os cabos, para que se carregue a mesa. Faça esses cabos de madeira de acácia, revista de ouro, para que a mesa possa ser carregada por meio deles. Faça também os pratos para os recipientes, para o incenso, as suas jarras e as suas taças, em que são oferecidas a liberação. Faça tudo isso de ouro puro. Ponha sobre a mesa os pães. Ponha sobre a mesa. Ponha sobre a mesa da propiciação diante de mim, perpetuamente. E você diz amém. Se assente, por favor. Olhe para alguém que sentou do seu lado e diga: a mesa é para todos, mas não é para qualquer um. Vou de novo. A mesa é para todos, mas não é para qualquer um. É o tema da mensagem que eu gostaria de pregar esta manhã. Eu li esse texto para explicar algo concernente a esse texto. Manhã de ceia. E culto de ceia é o culto que o Senhor nos convida para nos assentarmos à mesa. Mesa fala de comunhão. Mesa fala de entrega. Mesa fala de kiddush. Mesa fala de altar. Êxodo capítulo de número 25. A Bíblia diz que o Senhor deu uma ordem a Moisés, dizendo para que o povo trouxesse oferta, versículo de número 1 e versículo de número 2. E o Senhor dividiu o tipo de oferta que ele gostaria de receber. A ordem de Deus foi que quem tivesse ouro, trouxesse ouro. Quem tivesse prata, trouxesse prata. Quem tivesse bronze, trouxesse bronze. E quem não tivesse nada disso, trouxesse panos, seda, púrpura, pano azul, carmesim, linho finos, pelo de cabra, pele de carneiro tingido, madeira de acácia, azeite para iluminação. Em Êxodo 25, Deus está mandando o povo trazer ofertas. Preste bem atenção nesse texto,
Porque o que Deus está mandando o povo trazer é aquilo que antes ele havia entregado. A Bíblia diz, no Êxodo capítulo de número 12, após o passar, a Páscoa, o povo sai do Egito, destino a Canaã, e a Bíblia diz que, como Deus havia prometido a Abrão, em Gênesis capítulo 15, se cumpriu. O povo está saindo do Egito com ouro, prata e muitas riquezas, porque a Bíblia diz que Deus fez com que os homens encontrassem favor ao coração dos egípcios, que dessem tudo para eles. Então o povo saiu levando ouro, diga ouro. Não, mais forte, diga ouro. O povo saiu levando ouro, prata, bronze, preciosidades para o deserto. O lindo é que eles levaram isso para o deserto, mas em nenhum momento eles usaram esse ouro, essa prata e esse bronze para comprar o mantimento. Tudo aquilo que eles saíram do Egito não era para se manter no deserto, porque quem os manteria no deserto era a poderosa mão de Deus. A Bíblia diz que a roupa crescia no corpo. Bendito seja o Senhor. As mães chegam a chorar ouvindo isso. Aqui não tem isso, mas tem mãe que compra o sapato 3 números maior do que o pé para usar mais tempo. Olha Deus me usando, hein? Imagina então a roupa crescendo no corpo. Caía a manru ou maná do céu e o povo comia. O povo comia o pão dos anjos, se alimentavam do maná. Olha Deus cuidando em toda a providência. No deserto Deus fazia a rocha dar água. O povo comia maná, comia pão, comia bolo, porque Deus cuidava deles. Eles tinham ouro, prata e bronze, mas não era para comprar mantimento. No capítulo de número 25, Deus vai revelar o propósito daquilo que ele estava pedindo. Preste bem atenção. Deus vai pedir ao povo, ou para que Moisés diga ao povo para trazer ofertas. Para trazer o quê? Quem mandou? Quem mandou? Não, coloca o versículo 2 na tela, por favor. Diga aos filhos de Israel que tragam uma. Quem está falando isso? Olha o versículo 1. Vamos ver se está no texto. Olha o versículo 1. O Senhor disse a Moisés. Então quem está falando é o Senhor. O Senhor está dizendo traga. E a oferta tem que ser trago de acordo com cada pessoa. Olha que coisa linda que é a Bíblia. Deus está dizendo, quem tem ouro, traz ouro. Quem tem prata, traz prata. E quem tem bronze, traz bronze. E quem não tem nem prata, nem ouro, nem bronze, pega pele de animal, púrpura, tecido. A ideia do texto é, ninguém é tão pobre que não possa oferecer nada. Eu posso falar uma coisa, sim ou não? Deus sempre vai te pedir na medida que Ele te entrega. Deus nunca vai nos pedir algo que antes Ele não tenha nos dado. Deus nunca vai nos pedir algo que Ele não saiba que nós possuímos. Pastor, por quê? Porque Ele sabe que Ele deu. Pastor, mas é possível Deus pedir algo que eu não tenha? Sim. Quando? Quando você usufrui de tudo, até mesmo daquilo que era para ser devolvido. Quando não sobra para que eu possa oferecer ao Senhor, é porque eu consumi aquilo que não era meu. Tinha um dono, mas eu consumi o meu e o dele. Agora é para você dar glória, tá? Lembra quando Deus falou com Abraão e disse, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, Isaque,
Olha as referências. Pega o teu filho, pergunta, qual dos dois? Eu tenho Ismael e tenho Isaac. Deus está sendo direto e dizendo, teu único filho. Diz, não tem único, tenho dois. Quem tu amas? Amo os dois. Isaac. Por que Deus pediu Isaac e não Ismael? Porque Ismael, Abraão arrumou. Isaac Deus deu. Provoca alguém e diga assim, Deus nunca vai te pedir o que Ele não te deu. Não, melhore, diga, Deus nunca vai te pedir o que Ele não te deu. Tem um mistério aqui, dentro desse texto, eu não vou me aprofundar, mas eu acho que vale a pena dar essa referência a vocês ainda dentro desse texto. Era como se Deus dissesse, quem tem ouro, geralmente tem ouro e prata. Quem tem ouro, geralmente tem ouro, prata e bronze. Quem tem prata, tem geralmente prata e também tem bronze. Quem tem bronze, geralmente tem púrpura. Porque geralmente quem tem ouro tem tudo. Quem tem prata tem quase tudo. E quem tem bronze também está num patamar bom. O que Deus está sendo incisivo, olha aqui para mim, nos meus olhos verdes. O que Deus está sendo incisivo é, quem tem ouro não traga prata. Quem tem ouro traga? Eu falo ou não? Olha esse texto, pastora. Toda vez que eu tenho ouro, e Deus pede oferta de ouro, e eu entrego bronze, a partir dali Deus começa a me dar bronze. Porque Deus me entrega de acordo com o que eu ofereço. Eu falo ou não? Eu falo ou não? A Bíblia diz que Deus dá semente. Para quem? Para quem semeia. Então, de acordo com a minha capacidade de entrega, o Senhor também me entrega. Vou de novo. De acordo com a minha capacidade de entrega, o Senhor também me entrega. Pastor, por que Deus pediu essa oferta? Continua o texto. A partir do verso 10 desse texto, a Bíblia diz que Deus vai mandar fazer alguns utensílios. E uma das coisas que Deus vai mandar fazer é a Arca da Aliança. Inclusive eu quero voltar com essa mensagem aqui. O que é a Arca da Aliança? Um caixote de madeira de acácia. Madeira de acácia, a madeira mais rígida e mais tortuosa para trabalhar com ela. Mas Deus mandou revestir por dentro e por fora por ouro. Dentro da Arca da Aliança ia 3 elementos, eram o maná, a tábua dos mandamentos e a vara de Arão que floresceu. Para tampar essa arca tinha uma tampa chamada propiciatório. Qual é o nome? Se falar 3 vezes, Deus te renova em línguas estranhas na hora. Propiciatório. Quando eu for orar para o batismo, eu não vou mandar mais dizer glória, eu vou mandar dizer propiciatório. Uma tampa chamada propiciatório, e essa tampa deveria ser totalmente de ouro. Dessa tampa saía 2 querubins, com seus joelhos dobrados embaixo e com suas asas ligadas em cima, porque tudo que ligares na terra. O rosto desses querubins deveria ser como de criança, porque eles estariam com o rosto virado para baixo, olhando para a arca, porque para olhar para a presença de Deus tem que ser como criança. Deus sentaria nas asas do querubim para se apresentar ao povo. Depois que Deus mandou construir a Arca da Aliança, Deus vai dar o terceiro elemento que deveria ser construído. Isso aqui é as ordens, a dimensão, os utensílios do tabernáculo. Tabernáculo onde a glória de Deus se manifestaria. O que é tabernáculo, pastor? O tabernáculo era uma tenda, uma igreja móvel, uma igreja que estaria em movimento.
um lugar onde seria erguido tendas para oferecer um culto a Deus. Mas como o povo está no deserto, Eduardo, essa tenda precisa ser desmontada e ir montando de acordo com a necessidade ou a ordem divina. Então, o tabernáculo ele era móvel. Deus vai dar uma ordem no versículo de número 23. Chegamos, e eu usei 15 minutos para introduzir o texto. Verso 23, Deus vai dizer: prepara uma mesa. E a mesa eu quero com a mesma estrutura da arca. A mesma madeira que vocês usaram para fazer a arca é a mesma madeira que vocês vão usar para fazer a mesa. Da mesma maneira que vocês derreteram ouro e revestiram a madeira de acácia, vocês farão o mesmo com a mesa. Porque dentro do tabernáculo precisa ter uma mesa. A mesa, pastor Jean, é um dos móveis mais antigos do mundo. A mesa, ela aparece no Egito antigo, a primeira civilização moderna do mundo, a mesa estava lá. Subentende que o encontro de Deus com Abrão, havia uma mesa para aquele quitucho. Então a mesa, ela está desde o princípio da história. Deus está dizendo: dentro do tabernáculo eu quero uma mesa. Essa mesa tem medida. Mas mais importante do que essa mesa é o que vai estar em cima dela. O que vai estar em cima da mesa? Eu quero 12 pães. Quantos pães? Não, me ajuda. Quantos pães? 12 pães. Cada pão representando uma tribo. Então era 2 pilhas de 6 pães. 2 pilhas de 6 pães. Um pão representava Rúben, outro pão representava Simeão, outro pão representava Judá, outro pão representava Levi, outro pão representava Issacar, outro pão representava Zebulon, outro pão representava Dan, outro pão representava Azer, outro pão representava Benjamim, outro pão representava José. Cada pão representava uma tribo. 6 colunas de pães que era trocado uma vez por semana para o Shabbat Shalom. Esse pão era consumido pelo sacerdote, pela tribo de Levi, que comia esse pão semanalmente. Pastor, como funcionava? Havia um rodízio de pães de 7 dias. Porém, nessa organização tinha algumas coisas estabelecidas. Quem quer entender, diga: eu quero. O pão que estava debaixo na semana passada vai para cima. O pão que estava em cima vai para baixo. Então, um pão carrega 5 pães uma semana inteira. Mas na outra semana, o pão que estava sendo carregado passa a carregar o pão que semana passada estava sendo carregado. Então até na organização dos pães tem um mistério. Uma semana o pão está embaixo de todos. Mas na outra semana, a ordem de Deus para quem está organizando é: pega o de baixo. Coloque em cima. E pegue o de cima que descansou a semana inteira. E coloque embaixo. Para o que estava embaixo descansa em cima. E o que estava em cima descansa, trabalha embaixo. Então é um rodízio dos pães aqui. Então vamos comigo? Quem está comigo, diga: eu estou. Está virando culto de terça, hein? Então qual é a ordem, pastora Jéssica? O tabernáculo está montado. A porta sempre deveria ser montada diretamente para o Oriente. O lugar onde o sol nasce. Pergunta por quê? Porque todas as vezes que você entrasse para o tabernáculo, você tinha que dar as costas para o sol. Então você dá as costas para o sol, fica de frente para o tabernáculo e entra. Pastor, não estou entendendo. No Egito, de onde eles foram tirados,
Quem era adorado no Egito era uma divindade egípcia chamada Ra, o Deus Sol. Então no Egito a cultura de adorar ao sol, se prostrar ao sol e glorificar ao sol era comum. Mas Deus está limpando o organismo espiritual do seu povo. E está dizendo, para entrar para o novo, você precisa dar as costas para o velho. Para olhar para mim, você precisa dar as costas para o seu passado. Tem alguém comigo ali? É impossível acessar o novo sem dar as costas para o velho. Tem uma mão levantada eu vou de novo. É impossível acessar o novo sem dar as costas para o velho. Deus está dizendo, dá as costas para o sol, dê o rosto para mim e entre na minha presença. Entrei, pastor. E agora, ao entrar, se dá de frente com uma bacia. Com uma? Não, me ajuda. Uma bacia de bronze. Pastor, para quê? Porque quando entra para o tabernáculo, antes de entrar, o sacerdote precisa se lavar. Eu não posso acessar o tabernáculo, que é dividido em 3 partes. Quantas partes? Que é chamado de átrio, santo e santo do santo, ou santíssimo. A ordem é, quer acessar, se banha, se lava, passe pelo processo da purificação. Depois que você se lavar, entra. E quando eu entro, pastor, qual é a primeira coisa que eu faço? Vai para a mesa dos pães. E depois, pastor, come os pães. Porque eu não entro indo direto para a arca. Eu entro passando por processo. Eu dou as costas para o passado. Fico de frente para o meu presente e futuro. Entro para viver o novo. Me lavo para tirar as impurezas. E sento na mesa para comer os pães. Isso aqui não é eu. Isso aqui é a Bíblia. Porque ninguém pode comer pão sem antes se lavar. Pastor, você está dizendo que primeiro eu me banho e depois eu sento na mesa? Sim. Então vamos desenhar aqui e eu já vou terminar. Eu dou as costas para o passado, fico de frente para o meu presente e futuro, acesso ao tabernáculo passando pela porta. Então, vamos bem devagar, está comigo, pastor Jean? Então, de costas para o passado, de frente para o presente e futuro e para a porta. Então, eu passo a porta, me banho e vou para a mesa dos pães. Pastor, o que é isso? Isso é sombra. Isso é tipo. Isso aqui está apontando para algo. Pastor, quem é a porta? Evangelho de João, capítulo 10. 10. Verso 9. Põe na tela. Se você tiver aí, você pega. Evangelho de João, capítulo 10.
Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Pastor, por onde o evangelho começa? O evangelho começa quando eu dou as costas para o passado, olho para a porta, acesso à porta, que é Cristo, e depois da porta eu vou para onde, pastor? Para regeneração. O que é regeneração? Nascer de novo. E como é que eu nasço de novo? Da água e do Espírito. Certamente Nicodemos perguntou a Jesus e disse: Senhor, como faço para herdar a vida eterna? Jesus disse: quem nasceu da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito é Espírito. Ninguém pode ver a Deus se não nascer de novo. Como é que eu vou nascer de novo, pastor? Nas águas. E depois, pastor? Aí depois você senta na mesa, come pão, a mensagem de hoje é de ensino, a mensagem de hoje é profética, e a mensagem de hoje é apologética. Pastor, não estou entendendo. Hoje em dia banalizaram a mesa da ceia. Hoje em dia estão servindo ceia para todo mundo. Hoje em dia a pessoa vem para a igreja a primeira vez e já pode ceiar, porque não tem regra, qualquer um pode comer o pão. A Bíblia não diz que tem nenhuma regra. A Bíblia diz sim: eu não posso comer pão sem antes passar pela porta, eu não posso comer pão sem antes nascer das águas e me lavar, eu não posso comer pão sem antes cumprir. Abre a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 10, abre, que eu tenho que acabar. 1 Coríntios capítulo 10, se tiver 3 pessoas aí, se tiver pelo menos, pastor Jean, se ninguém pegar, pega você. Tomara que o Fabrício acorde agora. Eu estou orando para o café bater na veia dele e ele mandar o dedo nesse teclado, porque eu já estou agoniado aqui. Eu já estou agoniado aqui. Olha o que Paulo escreveu. Ora, meus irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e passaram pelo mar. Agora o verso 2: e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem quanto no mar. Tanto na nuvem. Olha o que Paulo está dizendo: eles foram batizados. Pastor, quando foi que Deus batizou o povo? Deus batizou 1.800.000 pessoas de uma vez. Na onde, pastor? No mar. Não pegou? Não pegou? Lembra do Mar Vermelho? Que Deus levou o povo pelo mar. Pastor, não estou entendendo por que Deus levou pelo mar. Porque o povo precisava passar pelo mar. Então quando eles passam pelo mar, para todo mundo um mar aberto. Jesus está dizendo: eu estou batizando eles. Por quê? Porque o que vai acontecer depois do mar só pode comer quem antes passou pelas... Olha alguém comigo, eu vou ler para ver. Pegou? Israel, vê se você pega isso. Todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem quanto no mar. Verso 3, para você que pula da cadeira: todos eles comeram o mesmo alimento espiritual e beberam a mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que seguia, e a pedra era Cristo, e a pedra era Cristo. Provoca alguém, diga assim: ninguém comia maná
antes do Mar Vermelho. Pastor Estelo, o maná só começou a descer. Eu vou tentar de novo. O maná não desceu no primeiro dia do deserto. O maná desceu depois. Pastor, por que o maná não desceu antes? Porque o maná é espiritual. Quando foi que a rocha deu água? Depois do mar. Por quê? Porque a bebida da rocha é uma bebida espiritual. Não se senta na mesa, não se come pão, não se bebe a bebida espiritual sem antes se lavar na banheira ou na bacia de bronze. Mas tem um negócio. Grita o quê? Quem deu as costas para o passado, passou pela porta, se banhou na bacia, sinta-se à vontade para se assentar na mesa, porque essa mesa foi preparada para você. Levante a mão direita, pelo amor de Deus. Coloque essa mão no ombro de alguém, sacode ele e diga: se passou pela porta, se lavou na bacia, senta na mesa, porque hoje é dia de comer comida espiritual. Pastor, não entendi. Volta 30 minutos exato atrás. A mesa é para todos, mas não é para qualquer um.